Olá, excelentes! Tudo bem? 5 fundos imobiliários para você estudar e colocar na sua carteira de investimentos e estão muito baratos, com desconto de até 45% do preço comparado com o valor patrimonial. Nesta aula, eu vou te ensinar o que você precisa fazer para criar a sua carteira de investimentos e colocar dinheiro no seu bolso todos os meses. Pega aí papel e caneta, porque eu e o Guinho estamos aqui para poder te ajudar. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever porque é totalmente gratuito, gera dividendos todos os meses no seu bolso de conhecimento. E se você ativar as notificações, esse sininho que fica balançando aí, o YouTube te avisa sempre que eu publicar uma aula nova aqui no canal. Investir em fundos imobiliários. Colocar dinheiro no seu bolso todos os meses. Acredito que esse deve ser um dos seus sonhos, não é verdade? Mas você deve tomar muito cuidado, porque todos os dias a gente orienta os investidores aqui no Excelência no Bolso, nas redes sociais, porque cometem erros. E se você fizer do jeito que eu vou te ensinar nesta aula, você não vai errar e vai construir uma carteira de investimentos e colocar fundos imobiliários na sua carteira com dividendos todos os meses. Nesta aula, eu vou trazer 5 FIIs baratos que estão no nosso guia de recomendação dos nossos alunos aqui do Excelência no Bolso e você vai receber 5 destes FIIs. Os nossos alunos recebem mais de 50 recomendações para criar a sua carteira de investimentos e hoje eu quero compartilhar com você esses 5 mais baratos para você entender. Claro, vamos por partes, tá? Primeira coisa, prof, para que serve uma carteira de investimentos? Acompanhe comigo, então, aí na tela. O principal objetivo de construir uma carteira de investimentos é que vai te orientar na tomada de decisão. Ou seja, o que você vai fazer quando for a hora de fazer um novo investimento? Muitas pessoas, elas complicam, acham que uma carteira de investimentos é algo de outro mundo. Calma, não tem nada disso, é uma coisa muito simples, didática de aprender. Uma carteira de investimentos é um conjunto de investimentos que você tem com ativos de renda fixa e renda variável. Por exemplo, se você tem aí Tesouro Selic, um fundo imobiliário, uma ação, você já tem uma carteira de investimentos, tá? Se você tem Tesouro pré-fixado, mais um CDB, uma LCA, você tem uma carteira de investimentos. Agora, resta saber se você está com a metodologia certa para criar essa carteira de investimentos e se ela está trazendo o retorno que você espera para o futuro e analisar a carteira. Então, existem sim outros passos, mas construção de uma carteira de investimentos é muito simples, tá? E para te ajudar a construir a sua carteira de investimentos, eu criei um curso Atlas, 100% gratuito, pelo menos até agora, né, Voz Bolso? Acorda aí. E você pode acessá-lo gratuitamente aqui na descrição do vídeo, se ainda não está cursando lá o Atlas, gratuito para você, tá? Sem mistério nenhum, depois você acessa lá, porque lá tem um passo a passo, são 10 aulas para poder te ajudar a construir a sua carteira de investimentos. Um dos principais pilares do curso Atlas é você escolher aí a quantidade certa do número de ativos. Então, quanto mais ativos, mais diversificado e menos concentrado estará o seu portfólio, a sua carteira de investimentos, tá? Agora, tome cuidado com a pulverização, tá? Por quê? Você pode ter aí, tem gente que tem 20, 30 fundos imobiliários, não consegue analisar, não consegue estudar e fica mais pulverizado do que diversificado. Então, muito cuidado nessa hora, dentro do curso Atlas eu vou te ensinar com mais calma, tá? Os números, né, os setores de ativos que você vai ter, existe uma regra de ouro que é a mais básica que eu acredito que você já tenha ouvido, que é a seguinte: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, distribua. E isso vale para os fundos imobiliários em relação aos seus setores. Então, eu escolhi aqui 5 setores para compartilhar com você, porque é isso que precisa ser feito. Tem pessoas que compram 5, 6, 7 FIIs do mesmo setor, depois aquele setor cai, a rentabilidade vai para baixo e depois você não tem como recuperar tão facilmente, tá? Vamos trazer um exemplo aqui de uma carteira
de um perfil de investidor de moderado, então 50-50 de distribuição. Então, uma carteira de investimentos, você vai escolher qual é o percentual que você vai colocar em renda fixa e renda variável de acordo com o seu perfil, tá? Então, você tem que estudar antes qual é o seu perfil de investidor. Então, vamos imaginar que aqui fosse 50-50. Vamos ver onde os fundos imobiliários iriam entrar para a gente estudar um pouco mais esse FIIs. Então, vamos imaginar que 25% da sua carteira esteja no Tesouro IPCA+, outros 10% no pré-fixado, CDB com 10%, outro CDB com 5%, então 50% de renda fixa, tá? Você poderia colocar LCA, LCI, entre outros ativos. Aqui um exemplo didático para você. E agora aqui você vai ter, por exemplo, ações de elétricas, de saneamento, de banco, de petróleo, de telecom, e aí começam os fundos. Então, observe que até aqui nós estávamos com ativos de renda fixa e ações. Exemplo, tá? E aqui você vai ter, por exemplo, fundos imobiliários, lajes, FIIs de lajes, tá? FIIs de galpões, FIIs de papel, tá? FIIs híbridos. Então, pronto, aqui você já está diversificando se você é um investidor iniciante. Beleza, prof. Agora, quais são os fundos imobiliários que eu coloco dentro da minha carteira? Eu não sei se você utiliza alguma tese, metodologia, alguma didática para escolher os seus fundos ou vai com essas diquinhas, né, de internet. Então, cuidado, tá? Com essas dicas. É muito importante que você faça uma análise de vários fundamentos, tá, dos fundos imobiliários. Eu vou trazer um agora para você. Cuidado! Não analise um fundo imobiliário, uma ação, um tesouro que seja, com apenas um fundamento. Este é um erro grave, tá? Então, nós vamos falar aqui de um fundamento, depois eu vou trazer uma planilha com mais fundamentos, mas você deve estudar um pouco mais. Será que um fundo imobiliário, prof, está caro ou barato? Tá? Então, para trazer um exemplo, imagine aí que você esteja comprando esta casinha aí por uma moeda de R$1, tá? Então, preste atenção. Esse pedacinho, esse tijolinho desta casa vale R$1. Bom, é simples descobrirmos se ele está caro ou barato. Se alguém estiver vendendo este pedacinho, tá, por um valor inferior, menor que R$1, é óbvio que está barato. Concorda comigo? Se você estiver comprando este pedacinho, né, de alguém que está vendendo por um preço superior a R$1, concorda comigo que está caro? Beleza. Dito isso, então agora nós temos um parâmetro para este nosso R$1. Então, imagine que ele seja o nosso preço sobre o valor patrimonial. Então, o PVP, tem aulas aqui no canal falando sobre este múltiplo, este fundamento, tá? É o preço comparado com o valor patrimonial. Então, quando você está comparando o preço do FII com uma unidade de R$1, o que acontece? Imagine que você olha para o preço sobre o valor patrimonial e está lá 0,70. Então, o que isso significa? Significa que você está comprando uma moedinha de R$1 por 70 centavos. A pergunta que eu faço é, caro ou barato? É neste ponto que você define ser caro ou barato e não o valor, se custa 10, 15, 20, R$200, etc, tá bom? Então, aqui acredito que você tenha respondido que é barato, certo? Então, realmente, se você comprar um patrimônio e um pedacinho deste patrimônio custa R$1 por 70 centavos, você está comprando mais barato, concorda? Agora, se você está comprando este patrimônio que custa avaliado, valor patrimonial de R$1 por R$1,30, concorda comigo que ele está caro? Então, desta maneira, nós temos agora condições de analisar pelo menos um dos vários fundamentos que a gente pode analisar dentro dos fundos imobiliários. Então, vamos analisar aqui o preço sobre o valor patrimonial. Eu vou trazer outros indicadores aqui também para você, tá? Então, vamos ver aqui alguns fundamentos. Dentre eles, eu escolhi aqui o preço sobre o valor patrimonial, tá? Uma outra análise é o segmento, então nós vamos dividir em pelo menos 5 segmentos. O preço, tá? O valor que você vai pagar, o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, o DY, a liquidez diária, que é importante e legal aí que seja, né, pelo menos acima de 1 milhão, tá, por dia, vai ter um aqui que não será neste valor, tá? O patrimônio, o preço teto. O que é o preço teto? Prof, isso aqui é algo exclusivo, tá, do nosso guia de recomendação dos nossos alunos, eu estou compartilhando com você, tá? Com base na análise feita
por analistas certificados CNPI, tá? Identifica-se qual que é o preço teto, tá? Então ali tem toda uma técnica de valuation ali por trás. E o upside, prof, o que é o upside? Então o upside é a diferença entre o preço teto e o preço que você está pagando, ou seja, a margem de segurança que você tem, tá? Todos os nossos alunos do Clube do Tesouro, por exemplo, Ações para Iniciante, todos os meses recebem essa planilha atualizada com mais de 50 FIIs para poder estudar e colocar nas suas carteiras de investimentos. Você já é um dos nossos alunos, tá? Acesse lá na sua sala de aula. Legal? Então vamos lá, pegando aqui o RBRL11, este fundo imobiliário, um preço sobre valor patrimonial de 0,66, segmento de logística, custando R$ 71,00, tá? Um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 11%, com uma liquidez diária de 569 mil, tá? Uma liquidez aí, tá? Um pouquinho abaixo da desejada, mas tá? É um FII que está com um bom preço sobre valor patrimonial e compensa aí, tá? Entre outros fatores, tá bom? Patrimônio de pouco mais aí de 700 milhões, tá? Para você. Preço teto de R$ 110,00, tá? E um upside de 54%, ou seja, a diferença entre os 110 e o valor de R$ 71,00, ou seja, comprando por R$ 71,00, tá? Com base nessa avaliação, esse FII pode chegar no futuro, 1, 2, 3 anos, tá? Num valor de 110, ou seja, a valorização. Lembrando que ele vai pagando dividendos aí na casa de 10%, tá? Nos últimos 12 meses. Tá? E depois vem o JSRE11, tá? Um fundo aí, tá? Que está na carteira de muitas pessoas. Depois você me conta quais destes FIIs está aí na sua carteira. Com 0,55 de preço sobre valor patrimonial, isso configura aí 45% de desconto. É isso mesmo, está comprando aquela moedinha de R$1 por 55 centavos. Do segmento aí híbrido, tá? Um preço de R$ 61,00, dividend yield de 9,75, tá? Liquidez diária aí já de mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio, tá? Um patrimônio bem elevado aí na casa de trilhões, 2 trilhões, um preço teto de R$ 113,00 e um upside de 83%, ou seja, quanto maior for o desconto, maior a queda do preço sobre o valor patrimonial, maior vai ser o upside. Lembrando que você deve fazer a seguinte pergunta: por que que este FII está tão barato desse jeito, tá? Então, analisar e estudar fatos relevantes de cada um deles, tá? O HSML 11,079 de dividend yield do setor segmento de shoppings, custando R$ 77,00. Dividend yield nos últimos 12 meses de 10%, tá? Aí uma ótima liquidez diária, um excelente patrimônio também, custando aí R$ 77,00 e com um preço teto de R$ 93,00, configurando um upside de mais de 20%. O RBRR11 também aí bem famoso, tá? 0,89, configurando 11% de desconto, tá? Um FII de papel, títulos valores imobiliários, custando R$ 83,00, um dividend yield de 14%. Observe que, né, os fundos de papéis eles trazem, por causa do aumento da Selic, um melhor dividend yield. Uma ótima liquidez diária, um excelente também patrimônio e um preço teto de R$ 108,00, configurando aí, trazendo uma expectativa, tá, de um upside de quase 30%. E o HGRE11 com 0,69 dividend de preço sobre valor patrimonial, perdão, tá, lajes corporativas, custando R$ 108,00 neste momento, um dividend yield um pouco menor, tá, as lajes corporativas, os FIIs de tijolos, tá, eles estão aí com menos dividend yield comparado com os fundos de papel, então tem aí uma relação principalmente com o IPCA e com a Selic. A gente pode falar isso numa outra aula, tá? A liquidez diária também muito boa, muito bom o seu patrimônio, tá? Um preço teto de 181, podendo chegar até 181, com um upside de aproximadamente 67, quase 67%. Então, você viu aí 5 dos FIIs que estão mais baratos no nosso guia de recomendação, que a gente tem aqui, né, com os nossos alunos. E aí você precisa estudar qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo definido, onde você quer chegar, se você quer viver de renda, se você quer acumular. Dentro do curso Atlas, você vai entender toda a metodologia que eu utilizo comigo, com os meus alunos, com os meus clientes, para criar as carteiras de investimento, e você vai poder fazer isso tudo gratuitamente. O link aqui na descrição, e com dúvidas, coloca aqui para a gente responder. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!